E a partir do momento que tudo está mudando dentro de você, os seus olhos espirituais também começam a ter outra amplitude. Começa a ver o espiritual. E Jesus, ele procurava ter uma vida de santificação, uma vida separada para Deus. Amada igreja, Jesus estava sempre, e a Bíblia sempre mostra Jesus em oração. O que diz a Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4, 8? Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outro, ou a vós. E a gente quer que só Deus chegue até nós. E há uma condição para que Deus chegue até nós. Que condição é essa, pastor? É eu chegar a Deus e Deus se chega para mim. Isso quer dizer que na mesma velocidade que você vai até Deus, é a mesma velocidade que Deus vem até você. A mesma velocidade que você se aprofunda com Deus, é a mesma profundidade que Deus mergulha em você. E quando Jesus desce do monte, diz a palavra que ele vai para onde? Para o templo. Depois de uma noite, de uma madrugada de oração, a Bíblia diz que Jesus não foi dormir, ele foi para o templo. Fazer o que, pastor? Ensinar. Havia um povo que vinha para aprender os ensinamentos do mestre. Havia um povo que não ia para lá para buscar a cura, para buscar a libertação, mas sim para buscar o ensinamento da palavra. Porque só através da palavra é que acontece uma cura. Só a partir o entendimento da palavra que acontece uma libertação. Há muitas coisas na vida de um ser humano, ou na vida de um crente, que está travado, amada igreja, por conta da falta de entendimento da palavra. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o meu povo sofre porque lhe falta o quê? O conhecimento. Esta palavra é uma palavra direcionada ao povo de Deus. Porque quando Deus escreve através do profeta Oséias o estado espiritual que se encontrava o povo de Israel, estava em uma decadência espiritual. O povo estava sofrendo, o povo começou a abandonar a Deus. E Deus, através do profeta Oséias, diga ao meu povo que eles sofrem porque falta conhecimento. E por faltar esse conhecimento no nosso coração em relação à palavra de Deus, a gente acaba sofrendo, igreja. Há muitos crentes que já tem muitos anos de igreja, mas sofre porque lhe falta o conhecimento da palavra. Você quer ver uma coisa? A libertação, ela tem duas fases, duas etapas a seguir. A primeira fase de uma libertação é Deus, é com Deus. É Ele quem liberta, é Ele quem arranca os demônios, as entidades malignas que atormentam corpos. Deus, Ele vai, Ele expulsa pela palavra. Primeira fase. Essa não é a mais difícil. A mais difícil é a segunda fase. É a libertação da mente. A libertação da mente. Porque enquanto a mente, amada igreja, enquanto a nossa consciência, o nosso grau de conhecimento com uma palavra, se não chegar dentro da nossa mente, como é que você vai resistir às fortalezas de Satanás que ele implantou na mente? O medo, a dúvida. Satanás, ele criou uma fortaleza na mente. Por isso que a pior luta que existe
é o campo da mente, a batalha da mente. E a libertação da mente, amada igreja, ela é um processo que não acontece de um dia para a noite. É um processo que vai acontecendo até nós começarmos a compreender a palavra e buscar na palavra o nosso fortalecimento. E aí você tomou posse da palavra. E agora você tem a palavra como seu alicerce da fé. Você tem a palavra como sua base, amada igreja. O diabo, ele começa a atacar a tua mente e você vai para a palavra que está no teu espírito. Não adianta, Satanás. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a meu respeito para me guardar. Eu tenho um anjo ao meu lado. A Bíblia diz que os anjos do Senhor excedem em força e poder para obedecer os mandamentos do Senhor e obedecer a sua palavra. Então, se eu estou na palavra, eu tenho um anjo à disposição de mim. Mas o diabo, ele coloca uma dúvida, ele lança dúvida, e você vem com a verdade, que é a palavra que está no seu coração. A sua mente começa a trabalhar nesse processo de libertação. Aqueles pensamentos malditos que o diabo coloca na mente: ei, crente, você não vai vencer. E você, na palavra, Deus tem promessa para mim. Aquele que me chamou cuida de mim. Aquele que me chamou, me escolheu, ele não me abandona. Eu estou na palavra. Ei, crente, abandone o evangelho. Aí vocês: não, ainda que eu tenha que pagar um preço, eu estarei seguindo o meu Cristo. No momento que minhas forças terminarem dentro de mim, eu creio que a força de Deus vai começar dentro de mim. E este processo da mente, amada igreja, vai começando a clarear, porque a luz de Deus vai dando brilho à tua mente. E vai chegar um momento que a tua mente já não tem mais espaço para que o diabo lance dúvida na tua mente. Ela está preenchida com a palavra. Vocês estão compreendendo, igreja? Era exatamente, Jesus estava no templo ensinando o povo. E o que Jesus estava ensinando? A palavra. E aquele povo tinha o conhecimento da palavra, e sobre a palavra aquele povo tomava posse, e eram todos contagiados com a presença de Cristo ali. Imagina aquela igreja, aquele templo, aquela sinagoga lotada de pessoas, e quem estava ali era o nosso Cristo Redentor. Eu fico imaginando, amada igreja, se naquela época tivesse câmeras para filmar este culto, para que possamos hoje assistir aquele culto que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Como seria este culto? Imagine o olhar de Jesus para aquele povo, aquele olhar encantador, aquele olhar que ia na alma, no espírito da pessoa, aquele olhar que levava luz para dentro das pessoas. Eu fico imaginando quando o Senhor abria a boca, o que não acontecia naquele culto. Eu imagino que aquele culto havia um quebrantamento, havia pessoas chorando. Aquele momento ali, aquele espaço físico, aquilo ali, amada igreja, foi transformado em uma atmosfera celestial. Era a presença de Deus ali. Era exatamente isso que Jesus estava ensinando. Todos com o olhar fitado em Jesus. Aquela igreja fazia aquele silêncio, ouvindo a voz do nosso mestre. E de repente há um barulho. De repente vem os fariseus, vem os escribas, arrastando uma mulher, arrastando uma prostituta, uma adúltera, porque ela foi apanhada, ela foi pega em adultério naquela época. E a lei dizia naquela época que toda mulher, que todos que fossem pegos em adultério eram apedrejados, tanto a mulher como o homem.
E aquela mulher foi apanhada no adultério. A lei dizia, amada igreja, que aqueles adúlteros, eles iam a um monte, um lugar alto, amarrava suas mãos para trás e era jogado sobre pedra. E na parte de baixo havia um outro grupo de pessoas para certificar se aquela pessoa estava morta. E se tivesse vestígio de vida ainda, de respiração, eles pegavam uma pedra final e estouravam a cabeça. Tanto o adúltero como a adúltera teria que ser morto a pedrada. Esta era a pena de morte para quem adulterasse naquela época. Era a lei que dizia isso. Está lá em Levítico 20:10. Aqueles fariseus, ele interrompeu o culto e arrasta, ele leva aquela mulher. Imagina aquela mulher arrastada pelos cabelos, gritando. Que humilhação para aquela mulher, que vergonha não era para aquela mulher. E aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles homens que entrou acusando a mulher, para pegar a Jesus, amada igreja. E eles chegam até o Senhor e dizem: mestre, apanhamos esta mulher em adultério, e a lei diz que todos que cometem adultério tem que ser apedrejado até a morte. E agora, Jesus, o que o Senhor diz agora? Eles colocaram Jesus no estreito, porque se Jesus falasse assim: realmente vocês estão certos, a lei diz que tem que ser apedrejado até a morte, apedreja e mate ela, Jesus estaria cometendo um grande erro. Por quê? Porque a lei dizia que tinha que ser apedrejado tanto a adúltera como o adúltero, e eles levaram só a adúltera, e Jesus não deu resposta. A palavra diz que Jesus se curva, vai até o chão, e Jesus começa a escrever no chão. A Bíblia não diz o que foi que Jesus escreveu. Imagino eu que Jesus estava ali listrando os pecados daqueles acusadores. E aí Jesus levanta, olha para ele e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Diz a Bíblia que começou a sair dos mais velhos. Saíram todos. Quando Jesus percebe que todos os acusadores já tinham saído, fica agora só Jesus e quem? E a mulher. Vamos aqui. No versículo 11, a partir do 10: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques o quê? Vai e não peques mais. Observa uma coisa. Qual foi a ordem de Jesus para aquela mulher? Vai e não peques. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. Aquela mulher estava diante do nosso Cristo. Ela teve um encontro com Jesus Cristo. Ela se arrependeu dos seus pecados. Todos os pecados daquela mulher foram apagados. E Jesus disse: vai e não peques mais. Igreja, a partir do momento que uma pessoa toma a decisão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a partir dali
Jesus não é responsável pela atitude que aquela pessoa vai tomar. Estão compreendendo? No momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Jesus não é responsável pelas atitudes erradas que nós iremos tomar a partir do momento que nós tivemos encontro com Jesus. Então cada um responde pelos seus atos. Seja pastor, seja obreiros, seja quem for, a partir do momento que aceitamos Jesus como seu Salvador, Ele não é responsável pelas nossas decisões. Aquela mulher, quando saiu da presença do Senhor, ela saiu convertida ao Senhor. Mas Jesus alerta ela e diz o seguinte: vai e não peques mais. Por que, igreja? Porque se ela voltasse a pecar, o que iria acontecer com ela? Seria o quê? Mas não teve um encontro com Jesus? Ela não teve um encontro com o Senhor? E eu creio que ela saiu convertida. Mesmo ela saindo convertida, Jesus dá um alerta para ela: ei, não volte mais fazer a prática do pecado, porque se você voltar a praticar o adultério, tu vai ser pega e vai ser morta a pedrada. Igreja, abra a tua Bíblia em Lucas 11, 22, 24, 26. Aquela mulher chegou até Jesus cheia de capeta, cheia de demônio, de adultério, de prostituição. Aquela mulher teve um encontro, a luz que era Jesus foi o suficiente para expulsar todos os demônios daquela mulher, igreja. Mas ela não poderia mais voltar àquela prática. Por quê? Se ela voltasse, igreja, aqueles demônios que atormentavam ela no adultério ia tomar uma forma na vida dela. E aí veja bem o que a palavra fala. O livro de Lucas, capítulo 11, 24. O livro de Lucas 11, 24. O livro de Lucas é depois de Mateus. Mateus, Marcos, depois vem Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 24, 26. Para que possamos entender, amada igreja, a responsabilidade que está sobre a nossa vida. 11, 24 e 26. Diz assim a palavra: quando o espírito imundo tem saído do homem, olha lá, quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Lembre bem, tornarei para minha, não esqueça essa palavra, tornarei para minha casa. Demônios, ao olhar para um ser humano, ele não vê um ser humano, ele vê o ser humano como uma casa. Para que serve uma casa? Para alguém habitar. É exatamente o que ele quer, é uma casa para ele habitar. Só que ele foi expulso pelo poder de Deus, ele foi embora. E a palavra diz no 25: e chegando acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Preste atenção, igreja. Lucas 11, 24. Quando um espírito, ele sai de um corpo, lembre que este corpo, ele tem como uma casa. E uma casa serve para quê? Para alguém morar, habitar. E se ele não tiver uma casa, eles não faz absolutamente
nada. Nenhum demônio, ele adentra a vida de um ser humano só porque ele quer entrar. Não é assim. Preste atenção. Nenhuma entidade maligna penetra na vida de um ser humano só porque ele quer penetrar e quer entrar e fazer morada. Existe uma condição para isso: legalidade, portas abertas. Porque o mundo espiritual, ele não age no mundo físico se o mundo físico não der uma legalidade. Estão compreendendo, igreja? E na hora que ele entra, dependendo o tipo de entidade maligna, a pessoa que abriu a porta para que ele fizesse morada dentro da casa, aquela casa que a pessoa vai ter a mesma característica do seu inquilino. Se aquele inquilino é um inquilino de prostituição, ele vai transformar aquele corpo em prostituição. Por quê, pastor? Porque o inquilino que é espiritual, ele vai ter uma legalidade, ele vai se materializar. Como ele é um inquilino, é um espírito de prostituição, e eles não podem prostituir por si próprio, fora de um corpo, ele não faz isso, mas ele precisa de um corpo para prostituir. Vocês estão entendendo, igreja? Se é um inquilino de enfermidade, ele quer uma casa, ele quer uma morada, para ele se materializar. Por isso que existe enfermidade no corpo de um ser humano que não é de ordem física, é de ordem espiritual. Então, a pessoa que recebe o inquilino, ele vai ter a característica do inquilino. Como eles são milhões de milhões, como Apocalipse 12:4 diz que a terça parte do céu foi expulso, para que vocês tenham uma ideia, a terça parte dos moradores celestiais que foram expulsos. E Apocalipse 28 diz que a quantidade dessa terça parte é semelhante aos grãos da areia da praia. Imagine quantos inquilinos e milhares de inquilinos eles querem e brigam por um corpo. Observe, porque sem um corpo ele não faz nada. Então aquele inquilino, ele foi expulso pela luz de Deus, pela palavra de Deus, e a Bíblia diz que nós lemos agora, que ele vai para lugares áridos, procurar um repouso. Eles vão atrás de outros corpos, e não encontrando, ele tem saudade daquele corpo que ele habitava, que tanto maltratava. Por quê, pastor? Porque esses inquilinos, eles são felizes quando estão dentro de um ser humano. Por quê, pastor? Porque o ser humano se torna infeliz. Todo ser humano que sofre, eles estão felizes em ver o sofrimento de um ser humano. Só que a Bíblia diz que um dia ele volta para ver como é que está essa casa. Eu voltarei para a minha casa. Porque ele vê o ser humano como uma casa. E ele voltando, encontrando a casa vazia, para que ele tenha espaço, ele vai entrar. E eles não vêm mais sozinho. A palavra diz que ele traz mais 7. E o segundo estágio é pior do que o primeiro. Olha o perigo, amada igreja. Olha o tamanho da sonolência da igreja atual. Olha quantos e quantos crentes estão adormecidos no mundo espiritual, dando legalidade. Por quê? Porque o nosso coração, nós temos uma chave, e essa chave tem um segredo, e só você carrega essa chave.
mais ninguém. Exatamente esta chave é o que abre esta porta. Ou você permite Deus entrar na tua vida, ou você permite Satanás fazer morada na sua vida. Pastor, uma pessoa que tem o Espírito Santo, esses inquilinos, ele pode morar dentro dessa casa? De maneira, hipótese alguma. Está ocupada. Eles não têm como. Eles não podem. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo pode ter parte da sua vida bloqueada. Por isso que diz a Bíblia: não vos dê lugar a Satanás. Mesmo com o Espírito Santo, ele não tem como tocar no seu espírito, porque foi selado por Deus. Mas mesmo você com o Espírito Santo, a sua casa pode sofrer consequências de legalidades que a pessoa que tem o Espírito Santo deu ao mundo espiritual. Vocês estão compreendendo? Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta, igreja, não é contra as pessoas, nossa luta é contra eles. E quando o entendimento do crente não tem em relação à palavra de Deus, desconhece o mundo espiritual, porque eles estão infestados por todos os lugares. As pessoas lá fora estão infestadas de ações demoníacas. Muitas das vezes você conversa com o próprio demônio nas pessoas e você não sabe. Eu vou dar um exemplo essa semana, que eu fui fazer uma oração aí num lugar aqui, em um bairro. Cheguei, preguei a palavra, quase 20 minutos pregando a palavra. Depois a mulher manifestou. Depois que ela foi liberta, ela perguntou: como que o senhor chegou aqui? Digo: você não viu quando eu cheguei? Não. Aí a amiga estava lá: mas fulana, e você foi abrir a porta? Ela não sabia que eu cheguei lá. E foi 20 minutos eu pregando, entrava no ouvido e saia no outro. Por quê? Porque havia demônios que bloqueou os ouvidos, fechou os ouvidos. E ela conversava normal, e até mesmo eu achando que estava conversando com uma pessoa, e não era a pessoa, era um demônio que habitava dentro daquela casa. E isso acontece dia a dia da nossa vida. Você cruza com pessoas no seu caminho, infestada de demônio, você não sabe. E muitas das vezes essas pessoas, ao adentrar na tua casa e ao sair da tua casa, ela já deixou um peso dentro da sua casa. Às vezes você sente dor de cabeça, sensação de uma virose, o corpo começa a ficar debilitado, a cabeça começa a dar chuchada, às vezes o corpo começa a dar chuchada, simplesmente só porque você se aproximou de determinadas pessoas. Tem ser humano que só em você olhar, você já perdeu o seu dia. Tem ser humano que transmite o próprio mal pela face. Você já olha, tem uma cara de ladrão, né? A cara de mal. Ou não tem pessoas assim? Igreja, a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é templo de demônio. É por isso que você tem que encarregar isso dentro de você, essa convicção. O meu corpo não tinha Satanás, não adianta. Principalmente você, um dia que passou mal na igreja, um dia que você passou mal, um demônio no seu corpo foi liberto. Só você sabe o quanto é terrível um dia você que carregou um demônio, porque você percebe todas as ações dele na sua vida,
Você percebe quando ele está chegando, que está se aproximando. Pessoas começam a sentir dor de cabeça diferente, começam a sentir dores diferentes no corpo. O corpo começa a gelar, o peso sobre os ombros, vazio, angústia, aperto do coração, vontade de se isolar, vontade de correr por esse mundo afora, ataques. Todas as pessoas que um dia manifestaram com o demônio sabe quando os demônios estavam se aproximando da pessoa, mas só que não tem força para reagir. Por quê, pastor? Porque o entendimento da palavra no coração da pessoa ainda não foi o suficiente para se cumprir aquela palavra: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Pastor, como é que eu vou resistir se eu não estou vendo ele? Ele é um ser espiritual, mas você sente sintomas que caracteriza a ação do diabo se aproximando na tua vida. E como você não tem ainda o conhecimento da palavra, não tem força para resistir, quando menos espera, ele já atuou na mente, ele já paralisou a tua mente, ele já deu um apagão na mente. Às vezes a pessoa cai, desmaia, quebra tudo, faz e acontece e não lembra de nada. Vocês estão compreendendo, igreja? Então aquele povo estava ali naquele templo, aprendendo os ensinamentos de Jesus, e era com os ensinamentos da palavra que aquele povo era fortalecido. Por isso que eu digo, igreja, que o culto de libertação é para aqueles que ainda não entendeu a palavra e compreendeu a palavra. E há muitas pessoas na igreja que ainda têm dificuldade de compreender. Na hora que são atacados, vai para o remédio controlado, vai para os cantos chorar, vai para os cantos se lamentar. Outro vai querer tirar sua própria vida porque não aguenta o sofrimento. Mas na hora que você começa a compreender a palavra, igreja, você vai na palavra. Não adianta, Satanás. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Senhor. O meu corpo não te pertence, a minha vida não te pertence, a minha casa não lhe cabe mais aqui. E você começa a entender isso. Aquelas dores que você começava a sentir, que era ataque do diabo, na hora, o primeiro sinal, você já se levantou primeiro. Não adianta. Você começa a orar em você mesmo, você começa a determinar em você mesmo, você começa a ter uma forma do Espírito Santo de você. É a palavra. A Bíblia diz: não vos dê lugar a Satanás. Porque na hora que nós demos lugar, espaço para ele, esse inquilino, ele é mal educado, ele não pede licença. Apocalipse 3:20 diz que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei. Jesus é educado, ele pede licença. O diabo não, ele força a porta, e se a porta não estiver bem fechada, ele injeta as trevas dentro da alma da pessoa. Vocês estão compreendendo, igreja? A batalha é grande, igreja. As situações da tua vida que você percebe que você não consegue sair de onde você está. São muitos anos com a vida parada, estacionou. É igual aquele carro velho quando quebra ali, amada igreja, só no guincho. E talvez a tua vida está assim, parou há muitos anos. Determinada parte da sua vida parou, e você percebe que parou. Houve um bloqueio. Se houve um bloqueio, porque teve alguém mais forte do que você para bloquear este caminho. E por esse inimigo invisível, com armas invisíveis, mais forte do que você, naquela área, você não consegue passar. Você tenta passar, tem pancada. E aí é onde que você precisa estar mais forte do que os seus inimigos. Para quê? Para expulsar ele. Porque a luta espiritual vence quem é mais forte. Os mais fracos só vai apanhando. É uma enfermidade aqui, é um desgosto aqui,
É uma série de coisas, amada igreja, que não era para estar acontecendo, e estar acontecendo porque se cumpre Oséias 4:6. O meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Aí você sai daqui hoje com esse ensinamento, chega na sua casa, só tem você de crentes, os demais da sua casa é tudo incrédulo, são trevas, e você começa agora a entender que ao chegar na sua casa, você vai encontrar um ambiente contrário a esse aqui, e as trevas vão tudo se unir lá para tentar te alcançar. E nessa luta espiritual, amada igreja, o diabo está te observando. Como que você reage diante dessas lutas? Qual o seu ponto fraco? É onde ele mais vai atuar, é no seu ponto fraco. E você percebe que tem esse ponto fraco, começa a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá domínio próprio. Eu tenho um pavio muito curto, eu não aguento ninguém pisar no meu pé, Senhor. O sangue esquenta, a natureza pecaminosa ganha forma dentro de mim. Este leão que um dia tomou uma surra, esta onça, agora começa a ter forma dentro de mim, me azunhar. Eu não tenho domínio para isso, Senhor. Me dá domínio próprio, me ajuda, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E aquela fera dentro de você vai começar a ser amansada, e você passa a ter domínio sobre essa fera, que é essa natureza pecaminosa dentro de nós. Você começa agora a ser a autoridade da sua vida. Você agora não está sendo dominado, você agora está dominando isso. O diabo vai te levar para o estreito, porque tudo que o diabo quer é que você faça o que ele quer que você faça. Mas você começa a entender que eu tenho que fazer tudo o contrário que ele quer que eu faça. Eu tenho que fazer tudo o contrário que ele quer que eu faça. Lembra quando ele foi lutar com Jesus? Se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pães ou em pão. Jesus poderia transformar a pedra em pão, mas ele não transformou. Por quê? Porque ele não veio para se sujeitar ao diabo, mas sim ao Pai. E muitas das vezes o crente, ao invés de se sujeitar à palavra, se sujeita à voz do diabo, à vontade de Satanás. Ei, crente, você não presta. Não, mas você é importante para mim. Você não vale nada. Não, mas você tem valor. Eu te odeio. Não, mas eu te amo. Bate. Não. E nessa guerra, se Deus permitisse que os nossos olhos se abrissem, você vê o diabo: não, não faz isso não, dá-lhe um tapa, fere com palavra. Não, ele quer que a gente faça tudo o que ele quer. E quando nós caímos nesse engano, amada igreja, as consequências vêm para a nossa vida. E aí depois, como criancinhas, a gente vai chorar para chamar a atenção de Deus, para ver se comove o coração de Deus com o nosso sofrimento. São consequências pelos nossos erros. Porque talvez você já se habituou nisso, acostumou em chorar, amada igreja, para chamar a atenção de Deus, mas não chora na presença de Deus, se arrepende dos seus pecados, sentindo a presença de Deus, mas tem chorado muito através do sofrimento, por questões de consequência de uma ignorância espiritual implantada no nosso coração. Por isso eu tenho que crescer agora. Eu não posso mais cair nessa do diabo, eu não posso mais negociar com Satanás, eu tenho que soltar as mãos dele. Eu quebrei todos os elos, todas as correntes foi quebrada. Agora eu tenho uma aliança com meu Deus. Mas pastor, porque não é o Senhor? A luta que eu estou passando, essas lutas Deus está permitindo para lhe testar. Porque se não ver as lutas, a gente vai se acomodar, só isso.